Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir este culto pelo YouTube. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento gostaria de colocar nas tuas mãos, Pai, mais um culto que iremos fazer, Deus. Pai, que seja abençoado, seja em adoração a Ti, Pai, tudo que será feito hoje aqui, Pai. Peço a Ti que o Senhor receba o louvor, que o Senhor receba a palavra, que o Senhor receba toda a adoração, todo esse tempo que estamos dedicando aqui para engrandecer, para adorar, para glorificar o Teu santo nome, pois só Tu é digno de toda a honra e toda a glória, Pai amado. Seja Teu Espírito Santo agindo através de cada um aqui, Pai. Teu Espírito Santo esteja falando através de tudo que for feito aqui no coração de cada um que o Senhor quer alcançar, Pai amado. Seja que estejam aqui online, seja aqueles que vão assistir futuramente, Pai amado, que Teu Espírito Santo faça a obra na vida de cada um, Pai. Toque no lar dessas pessoas, nas famílias, Pai amado. Que o Senhor toque também no corpo, nos corações, nas mentes, Deus. Só Tu sabes, Pai, aonde Tu queres trabalhar. Mas rogo a Ti, Pai, que faça a Tua obra em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim te entrego esse culto de hoje, Pai. Que seja para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Saudações a todos que assistem nesse momento, Sim. seja pelo YouTube, seja pelo ao vivo. Que a paz de Deus esteja com você. Antes de mais nada, eu tenho uma pergunta para você nesse momento, que eu gostaria que você não respondesse para mim, mas sim para você, aí no seu coração mesmo. Você gostaria de ouvir o que Deus tem para falar para você nessa noite? Medite por alguns segundos nessa pergunta, na profundidade desta pergunta. Se a sua resposta foi sim, eu me alegro por isso. Quando nós queremos ouvir o que uma pessoa tem para dizer, o que a gente precisa fazer? A gente, além de escutar, de ouvir o som que aquela pessoa está proferindo, a gente precisa prestar atenção. E é isso que eu te proponho nessa noite. Que você se desligue do que está do lado, que você se desligue dos outros ambientes, para que você possa ouvir o que Deus tem para falar para você nessa noite. Porque você poderia estar em tantos outros lugares agora, físicos ou virtuais, tem tantos sites, tantas coisas, mas você abriu mão. Talvez abriu mão de um trabalho, talvez abriu mão do seu sono, de tantas coisas para você estar aqui. Então, faça valer a pena, porque Deus com certeza não permitiu que você viesse aqui por acaso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na sua presença e pedimos que o Senhor manifeste nesse lugar e que o seu Santo Espírito fale por meio da minha boca, para que todos, sem exceção, dos que aqui se encontram presentes, no momento ao vivo ou na gravação, escutando em suas casas, carro, avião ou não importa onde, sejam tocados pelo Senhor nesse momento. Amém. Bom, primeiramente, se fosse para eu intitular essa mensagem, eu a intitularia como Resiliência nos Caminhos de Cristo. Sim, porque conforme está escrito na Bíblia, quando Tomé, ele estava se sentindo um tanto quanto aparvalhado, um tanto quanto atrapalhado, e ele chegou e perguntou para Jesus, lá no livro de João, no capítulo 14, no verso 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas, ok, se Jesus é o caminho, como é que nós vamos saber como é esse caminho com ele? E é isso que nós veremos nessa noite. Características do caminho do Senhor e por que nós devemos permanecer nesse caminho, não importando o que aconteça. Tanto você que já conhece a Jesus, tanto você que não conhece ou que está distante, Jesus tem algo para falar para você nessa noite. Porque a palavra de Deus, ela é para todo mundo, seja para aquele que já conhece, para o que não conhece, porque posso te dar certeza disso. Se você já conhecesse Jesus 100%, você não estaria aqui, porque para isso acontecer é só quando a gente chegar na glória. Mas para a gente chegar na glória, a gente precisa passar pelo caminho. E é esse caminho que nós veremos hoje, o caminho com Jesus. Como é que ele é? Então, primeira característica é que o caminho com Jesus não é fácil. Sim, Jesus nunca disse que os caminhos com ele seriam fáceis. Ao contrário, ele disse que no mundo nós teríamos aflições e que nós teríamos a nossa cruz, que teríamos que carregar a nossa cruz, mas que nós deveríamos persistir. É como diz no livro de João, no capítulo 16, a partir do verso 32, você que quiser acompanhar depois, mas eu vou ler aqui, Jesus disse, e eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Preste atenção nesse trecho agora. E tenho-vos dito isso, para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, a primeira característica aqui que nós já começamos a perceber que Jesus já está falando da persistência, mas ele está dizendo que o caminho não seria fácil, que nós teríamos que carregar a nossa cruz. Mas o primeiro ponto que Jesus já quer falar no seu coração
é que, sim, nós temos a nossa cruz para carregar, mas os pecados, que é o mais pesado, a morte, Jesus levou na cruz dele. Então, pode ter certeza, sempre que você estiver em uma situação complicada, estiver carregando sua cruz, lembre-se dessa frase: a sua cruz pode ser pesada, mas o peso do pecado e da morte Jesus já levou na cruz dele. A segunda característica que Deus nos traz nessa noite é que nesse caminho você vai ser açoitado. Você vai, literalmente, falando em um português mais simplório, simples, você vai apanhar nesse caminho. Aí você pensa, meu Deus, como é que o irmão está falando um negócio desse? Sim, foi Jesus que disse isso. No livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 29, ele disse o seguinte: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Ou seja, ele está dizendo que você sofreria açoites. Muitas vezes não físicos. Talvez hoje, você que está aqui tenha sofrido um açoite. Talvez lá no seu trabalho alguém tenha diminuído você. Talvez na sua casa. Talvez na sua área da saúde. Talvez você tenha feito alguma coisa que você pensou, nossa, agora vai dar certo, agora tudo vai correr bem, e de repente tudo foi por água abaixo. É um açoite que o mundo te dá. E aí você pensa, mas e como é que eu vou virar o outro lado que Jesus manda? Eu vou ter que virar para a situação e falar, esse eu sou bom, bate mais mesmo, açoita mais mesmo? Não. Na verdade, quando ele fala para você dar outra face, ele está querendo dizer para você não desistir, para você ter persistência, para você deixar, que as pessoas continuem tentando te bater, continuem te atingindo, mas não é para você usar isso para se promover ou para você virar outra face e dizer, eu sou bom, bate mais aqui. Não, não é assim. É para você ter resistência e aguentar e suportar, porque o peso que Jesus levou foi bem maior e as vitórias que ele tem para você, seja nessa terra ou seja na glória, são muito maiores. Quer uma prova disso? Jesus, sim, Jesus, quando ele estava sendo açoitado para ser crucificado, você não encontra na Bíblia ele virando para as pessoas e dizendo, isso, batam mais, me açoitem mais. Não, ele aguentou calado. Na profecia de Isaías, quando fala dessa questão, ele está dizendo no capítulo 53, verso 7, a partir do verso 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e uma ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ou seja, Jesus, ele nunca cometeu injustiça, e ele sofreu açoites. Imagina nós, quanto açoite a gente não sofre. Mas é em meio aos açoites que Deus opera maravilhas. Foi em meio à cruz que aquele ladrão encontrou a oportunidade para ser salvo. Foi na prisão que Paulo e Silas perceberam com mais ainda clareza o poder que tinha a fé, a oportunidade. Davi, se não tivesse enfrentado Golias, não teria como experimentar aquilo, não teria como saber daquilo. Ou seja, nunca se esqueça disso. Sempre, em toda dificuldade, você vai encontrar alguma oportunidade. Deus abre alguma oportunidade para você. Eu posso garantir isso para você nesse momento e gostaria que você, inclusive, puxasse pela sua memória. Lembre de alguma vez que era para acontecer alguma coisa boa com você e não aconteceu. E na hora você ficou muito bravo, muito brava, ficou indignado, talvez até desanimou. Mas agora comece a pensar se aquilo tivesse acontecido. Quantas outras coisas não teriam acontecido com você? Eu sou prova disso. Em 2021 eu fiz uma prova de concurso. Mas se eu tivesse passado naquele concurso, hoje eu não estaria fazendo faculdade de Direito, não estaria fazendo tantas coisas que hoje faço. Então hoje eu compreendo que não era ainda naquele momento, não era aquela porta que Deus tinha para mim. Ou seja, para que você fique nos caminhos de Jesus, para você permanecer com Ele, a primeira chave que eu te dou é essa: suportar os açoites, não com arrogância, mas com resiliência. Você precisa permanecer nos caminhos de Cristo, pois se Jesus enfrentou tudo,
ele passou por tudo, nós também podemos passar, porque ele está na nossa frente, ele deixou o Espírito Santo. E Jesus, ele tem grandes bênçãos para você, ele tem grandes promessas para você. Basta que você veja na Bíblia. Está escrito na Bíblia que Jesus disse que nós, faríamos maravilhas ainda maiores do que as que foram feitas naquele tempo. Não é espetacular isso, gente? Não é espetacular você ler isso, você saber que o Deus que você serve, ou você que não conhece a Jesus, pense que o Deus que você vai servir, ele vai te permitir você a viver maravilhas, a fazer maravilhas ainda maiores do que as que foram feitas no tempo dele. E a promessa mais importante que Deus tem para nós não é aqui nessa terra, que é a de atingir a vida eterna. Sim, porque aqui você vai viver 100 anos, 50, 40, 102, 90, não sei, Deus é quem sabe. Mas a sua vida aqui é de passagem. A minha vida é de passagem. Pode ser que esse seja o meu último culto, pode ser que seja o seu, ou pode ser que vivamos mais 80, 100 anos. Mas a vida eterna, já diz o nome, já diz o vocábulo, ela é eterna, ela é para sempre. E a minha pergunta para você nessa noite é: você está pronto para viver na vida eterna? Você está pronto? Com certeza não, nenhum de nós está. Com certeza nenhum de nós está, por isso que estamos ouvindo isso, porque antes de eu falar isso para vocês, Deus fala comigo. Então, nós estamos aqui no caminho, nós estamos trilhando e conhecendo esse caminho para que possamos continuar com Cristo. E para corroborar, para confirmar essa promessa, eu mostro-vos o capítulo 21 do livro de Apocalipse, no verso 4, quando João estava tendo a visão: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lá, na eternidade, o seu problema vai virar solução. A dor vai se transformar em alegria, mas para chegar lá, você tem que passar pelas aflições. Só que daí você se pergunta, ou talvez esteja querendo me perguntar o seguinte: mas então significa que com esse Jesus eu vou viver só tristeza? Eu vou viver só aflição? Então eu não quero seguir esse Jesus aí não. Eu não quero mais, porque eu nem acredito que eu vou viver uma vida eterna. Eu quero viver o agora. Mas a resposta que eu tenho para você é que não, que você não vai viver só aflições. Porque sabe esse vazio que você por vezes pode sentir? Sabe assim, você talvez tenha uma vida perfeita, talvez você tenha o trabalho dos sonhos, tenha uma família dos sonhos, tenha tudo, não sei. Mas sabe esse vazio que você sente? Isso aí só Jesus pode preencher. E pode ter certeza que quando Jesus preenche o vazio que só a ele cabe, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, todas as demais coisas você vai receber. É livramento, é tanta coisa, sabe? E são coisas que muitas vezes são incompreensíveis, mas Deus, ele não deixa ninguém desamparado, sabe? Eu vou demonstrar para vocês como que Deus não deixa ninguém desamparado. Esses dias eu cheguei para ir para minha faculdade, 6h55 da manhã, no centro de Curitiba. Quem conhece vai entender do que eu estou falando, na Praça Osório, andando sozinho, que é um lugar extremamente perigoso, e a pessoa que me deixou, falou que me deixou num lado, mas deixou no outro lado, e eu me perdi. E lá, quem conhece sabe, tem tanto bandido, tem pessoas que passam ali que podem te assaltar, que podem fazer tanta coisa. E eu estava caminhando, eu não sabia para onde eu estava indo, eu queria chegar na faculdade, mas eu estava tudo errado. E aí em pensamento eu falei: Jesus, eu vou ficar tranquilo. Alguma coisa vai acontecer e eu não vou ser atingido e eu vou conseguir chegar lá. Sem mentira alguma. Poucos segundos depois apareceu um segurança. Falou: você tá indo pra faculdade, né? Eu não sei quem ele era. Hoje eu sei o nome dele porque eu perguntei depois, mas eu não sabia quem ele era, eu não o conhecia. Ele perguntou: você está indo pra faculdade, né? Eu disse sim. Ele disse: então vem comigo que eu te levo. Me levou até a porta da faculdade, não perguntou nem o nome, não perguntou onde ficava a faculdade, me levou até a porta e foi embora. É esse tipo de coisa, sabe? Quando você tá ali, é você e Deus. É naquele momento, é esse vazio que Deus se propõe a preencher na sua vida. É esse tipo de coisa, sabe? E na Bíblia também está dizendo mais uma garantia de que você não vai viver para sempre nessa tristeza ou com aflições. No Salmos 30, verso 5, está dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Em Isaías, capítulo 41, verso 10, Deus diz que ele nos conduz, com a destra de justiça dele, que ele nos fortalece, ele nos conduz, que não é para termos medo, não temas, porque ele está com você. Jesus, quando morreu na cruz, ele levou o pecado, ele levou a morte, ele levou tudo isso. E eu tenho uma pergunta para você nesse momento, que eu desejo que você responda para si mesmo, para si mesma, no seu coração. Se você nesse momento está passando pela noite, se você está passando por um deserto, por uma estrada tortuosa, pelo verdadeiro inferno, você vai querer parar? Você vai querer ficar aí, com o vento açoitando sua pele, com as intempéries, com os açoites? Ou você prefere continuar levando açoites, mas sabendo que se você parar, você vai ficar aí para sempre? Se você continuar, você vai sair desse caminho, porque não há mal que dure para sempre. Não é melhor fazer um esforço e continuar? E caso esse dia amanheça, essa noite acabe, esse deserto acabe e você já não esteja mais aqui nessa terra, é melhor que você continue, que você não desista igualmente, porque aí você vai poder desfrutar também da maior promessa que Deus tem para você, que é a vida eterna, que é a salvação. Jesus, ele não quer fazer você sofrer, não, mas ele quer que você sofra sabendo que ele pode te socorrer. Jesus, ele não quer que você tenha dor, mas ele quer que na hora da dor você saiba que você pode chamar por ele. Jesus, ele não quer que você passe só por dificuldades, ou que você olhe só para os pastores, para o pastor que rouba, para o padre que rouba, para o ancião que rouba. Não, ele quer que você olhe para tudo isso e pense, esse mundo está um caos, mas eu tenho um Deus que luta comigo e ele não vai me deixar sozinho, aconteça o que acontecer. E aqui eu não estou falando de igreja, não estou falando de denominação, de mesquita, nada disso. Eu estou falando de Jesus. Ele veio para habitar no teu coração. Ele veio para olhar para você. Tanto que Zaqueu não ia a igreja alguma, ele estava lá em cima da árvore escondido, pois você pode procurar na Bíblia, se você tiver interesse, e Jesus olhou para ele, Jesus o enxergou. Então pode ter certeza, não é porque você não está indo em igreja alguma, eu não sei porque eu estou falando isso, a pregação está tomando outro rumo, mas é Deus quem comanda, aleluia. Mas se você está passando agora e você está achando que ninguém está olhando para você, Deus está dizendo, ei, eu estou olhando para você. Eu sei do problema que você está passando, mas você precisa chamar mais por mim. Você precisa confiar mais em mim, porque você lembra do que eu te prometi. E se você não lembra, abra minha palavra, porque eu falarei contigo. Jesus nessa noite fala com você. E então, o que eu deixo para você como chave é que você, primeiramente, resista, tenha resiliência aos açoites. Segundo, que você não pare, mesmo que às vezes você dê um passo para trás para dar dois para frente, mas não pare, porque se você está passando pelo meio do inferno e você parar, você vai ficar ali. Ninguém vai te puxar, ninguém vai te empurrar, porque as outras pessoas também estão tentando puxar a cruz delas. E Deus, ele é tão maravilhoso que às vezes a gente acha que não tem saída nenhuma. E naquele momento que você fala, já era, entreguei os bets, não tem mais o que fazer, eu vou ir continuando aqui por continuar. Sabe esse seu continuar por continuar? Que você fala assim, eu não vou parar, mas eu não sei o que fazer, mas eu vou continuar? Sabe quando você pensa assim? É porque Jesus, ele está ali com você. Ele sabe para onde você deve seguir. E para você descobrir isso, é só você se aproximar dele. Seja lendo a palavra, seja orando. A palavra de Deus diz, meditai na palavra noite e dia, sabe? Qual foi a última vez que você, quando estava triste ou quando estava deprimido, abriu a palavra do Senhor, sabe? Nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos confiar mais em Deus, porque se a nossa vida já está boa, aleluia, amém, com Deus, com a gente buscando assim, imagina se a gente buscar mais. E não é por interesse não, sabe? Não é, eu vou buscar aqui só para eu receber mais, não. É porque quanto mais você convive com uma pessoa que você ama, mais você vai amá-la. Preste atenção nisso. Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais você vai amá-lo. E você será salvo pela graça dele, não pelas coisas que você faz, mas pela graça. E a oração que eu tenho para você, para encerrar, é para que Deus te dê uma mente aberta, te dê forças para que você compreenda isso, que você deve ter resiliência e que não há mal que dure para sempre, a menos que você perca a sua salvação. Eu vou repetir.
não há mal que dure para sempre, a menos que você perca a sua salvação. Então, não queira se afastar dos caminhos de Cristo, porque Ele te ama e só tem o melhor para você. E você que não está nos caminhos e pensa, eu quero esse Jesus para mim, eu quero conhecer mais desse Jesus, fale agora aí, você e Deus, em pensamentos mesmo, se você não puder falar em voz alta, diga: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e ajude-me, Senhor, para que eu nunca saia dos teus caminhos. Sabe, eu espero que esta palavra tenha falado com você, tenha tocado mais do que no seu corpo e no seu espírito, tenha tocado na sua alma. Que as dádivas do soberano Pai tombem nesse momento como uma torrente inclemente e portentosa das mãos de Jesus Cristo sobre você, te dando força, alegria e virtude, e que você nunca esqueça que Deus não quer que você viva uma vida difícil, mas Ele quer que você se lembre dele para Ele te ajudar nas dificuldades. Deus não quer que você viva uma vida difícil, mas Ele quer que você se lembre dele para te ajudar nas dificuldades. E que se acontecer tudo de bom aqui, amém. Mas se não acontecer, não há mal que dure para sempre, a menos que você perca a sua salvação. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos pela Tua presença no nosso meio, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, Pai, e podermos estar aqui te prestando este culto. E agradecemos também pela palavra pregada, Pai. E pedimos, Senhor, para que o Senhor venha derramar em todos os corações aflitos o Seu bálsamo. E o Senhor venha trazer consolo a todos aqueles que estão tristes, a todos aqueles que estão desesperados. Que o Senhor venha trazer força àqueles que estão se sentindo fracos. Que o Senhor venha também, Pai, se manifestar na vida, não somente de cada um de nós, de cada um que está assistindo ou que irá assistir este culto gravado, mas que o Teu reino venha ser manifestado em todos os espaços de ensino, que o Teu reino venha se manifestar em todo o Brasil, em todo o mundo, em todas as nações, que os nossos governantes e os governantes de todas as nações também possam Te conhecer e possam ser salvos pela Tua graça, ó Pai, assim como o Senhor nos salvou e assim como o Senhor nos resgatou, Pai. Ah, Senhor, que possamos melhorar cada vez mais, que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. E aqueles que estão sedentos da Tua palavra, Senhor, que possam matar a sede, que possam conhecer cada vez mais e mais de Ti. Que o Seu reino venha se manifestar também nos espaços de reclusão, venha se manifestar nas escolas, em todos os espaços onde são disseminadas ideologias anticristãs, que as pessoas possam Te conhecer, ó Pai, e que todos possam vir para os Teus caminhos. Ah, Senhor, lhe peço também que o Senhor nos ajude em relação a todas essas questões climáticas que andam acontecendo, esse desequilíbrio climático que anda acontecendo em vários estados aqui no Brasil, mas não somente no Brasil, mas em vários países do mundo, ó Pai. O Senhor venha a trazer esse controle. E pedimos também, ó Pai, para que haja paz, mas para que haja a Tua paz. E que mais e mais pessoas, Pai, sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, sejam convencidas pelo Espírito Santo do Teu amor, Tua justiça e Teu juízo. E que muitos venham se render a Ti, Pai. E que Teu Evangelho seja propagado ao mundo todo, até os confins da terra, Pai. E que todos esses recursos que nós temos, que a gente possa continuar utilizando para propagar o Teu Evangelho, e que ele venha atravessar fronteiras, Pai, seja pela internet, ou seja através de pregações missionárias, seja através da evangelização nas ruas, de evangelização em comunidades, e até mesmo dentro daqueles países, Senhor, onde o cristianismo não é aceito. Que o Senhor possa também salvar nesses países
muitas pessoas e também seus governantes. Lhe rogo, Senhor, também por todos os enfermos, ó Pai. Que o Senhor venha derramar suas águas purificadoras sobre todas as enfermidades, Pai. Não só de parentes ou de pessoas que possam estar aqui, que estejam enfermas, mas de todos os enfermos em geral, Pai. Que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha, que seja levado através das suas águas purificadoras todas as doenças do corpo, da alma e do coração. E que toda doença que provém do inimigo seja repreendida em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, eu lhe rogo também para que o Senhor nos mantenha sempre, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça e que possamos nos manter sempre perto de Ti, firmados sobre a rocha que é Jesus Cristo, e que possamos nos aprofundar ainda mais em intimidade com o Senhor, Pai. Ah, Senhor, eu lhe peço que o Senhor supra as necessidades, né, de todos aqueles que estão aqui, que o Senhor venha abrir, né, e de todos aqueles que irão assistir este culto, né, de todos cristãos e não cristãos, né, porque como o Senhor mesmo diz na tua palavra, que a chuva também e o sol é tanto para o ímpio, né, quanto para aqueles que seguem teus caminhos, tanto para o ímpio quanto para o justo. Que o Senhor possa suprir as necessidades de todos nós, que o Senhor possa também abrir portas de emprego àqueles que estão necessitados, Senhor. Que o Senhor possa prover alimentos àqueles que estão passando fome, Senhor. Que o Senhor possa também tocar no coração daqueles que bastante têm, para que possam ser generosos, mas não só daqueles que bastante têm, mas de todos nós, que possamos nós sermos generosos uns com os outros, tanto conhecidos como desconhecidos, ó Pai, e que possamos, e sabemos que teremos o reino de Cristo, possamos ter e viver neste mundo melhor. Lhe rogo, Senhor, por todas as petições, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concedeu.
Glórias ao nome de Jesus. Que a bênção de nosso Senhor Pai, que a graça, as consolações do seu Filho Jesus Cristo e que a comunhão com o doce Espírito Santo esteja sobre todos, sem exceção, e todos aqueles que creem na volta do Senhor Jesus Cristo dizem em uma só voz, amém. 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 Muito obrigada pela participação. Agradeço a todos aqueles que assistiram até o fim e peço a vocês que deixem um like, que deixem comentários, pedidos de oração e também que compartilhem esta palavra aquelas pessoas que vocês percebem que têm sede de Jesus, que vocês percebem que têm necessidade de ouvir este culto, de ouvir esta pregação. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tenham um excelente dia, tarde e noite.